perceberam que esse vídeo ele é do Nordeste, né? Quem percebeu? Sim ou não? Vocês assistiram o vídeo? Perceberam o sotaque nordestino? Né, meu? Lá de cima. Quem me mandou foi a Natália, lá da África, irmãos. Eu achei bacana trazer esse vídeo para os irmãos, para realmente a gente lembrar que todos nós temos Pai. Amém? Pai nosso. Amém? Ah, que alegria ter vocês aqui. Eu estou achando muito grave. Não está grave aí para vocês, não? Para mim está muito grave aqui. Como é que está o som aí? Tá bom? Tá bom aí, irmãos? Vocês não falam, não? Tá tudo tranquilo aí, irmãos? Pergunta para o seu irmão. Você fala? Pergunta para ele. Nós estamos em família, tá, irmãos? Pode ficar bem à vontade. Talvez seja aqui só no retorno, Júlio. Mas estou dentro de uma caixa aqui. Mas amém. Nosso Pai continua sendo bom, amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu quero pedir perdão ao pessoal da mídia aí, porque Deus virou tudo e a gente não vai estar ministrando aqui o que eu mandei para vocês. Vai acontecer algo novo aqui, amém, irmãos? Eu senti de falar sobre ceia hoje, porque a gente está sempre falando bem corrido sobre a ceia na hora de ministrar a ceia, e às vezes não está ficando muito claro sobre ceia para os irmãos. Então eu senti de pegar um tempo maior hoje, que é o dia da ceia, é o nosso tema, e falar um pouco mais sobre ceia, pode ser? Pode ser, irmão? Aleluia. Pode tirar meu retorno, está muito grave aqui, Júlio, por favor. Abra comigo então a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Tem uma regulagem aí também, né? Ué, estava bebendo outra água? Trocaram a água aqui? Está com gás essa? Melhor, obrigado. Não, pode deixar isso aqui mesmo. Obrigado. Eu prefiro com gás. Amém, meus irmãos? Amém? Melhorou, Júlio. Aplaudo o Senhor pela vida do Júlio. Deu uma regulada boa aqui. Aleluia. Então vamos lá falar sobre ceia. A gente celebra a ceia todo mês e muita gente, às vezes, há tanto tempo tomando ceia, não entende o verdadeiro sentido da ceia. Irmãos? Tem irmãos que não faltam do culto de ceia por nada. Ele até falta de um culto ou outro, por alguma demanda, alguma viagem, mas faz questão, às vezes, de voltar antes de uma viagem, por causa do culto de ceia. O que falar desse irmão? Ele está totalmente correto, é isso mesmo. É importante que estejamos em todos os cultos, mas o culto de ceia, meu irmão, esse culto é o culto. Ele é extremamente importante, a gente vai entender isso aqui, e por que é extremamente importante, amém? Então, 1 Coríntios capítulo 11, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, é bom lembrar que a ceia, ela foi celebrada por Jesus, né? A ceia é uma mesa, é um encontro, a ceia, para nós hoje, no tempo da graça, é uma oportunidade que nós temos de estar junto com os nossos irmãos numa mesa, ainda que a mesa ela é pequena para todos, mas se sintam na mesa, amém? Se sintam todos aqui na mesa. E por que é importante a gente estar aqui juntos? Irmãos, pensa comigo, eu sempre digo isso aqui e vou reforçar. O que você tem, que eu tenho, que Deus precisa? Para pensar. A gente nem existia, Ele já era Deus. Não há nada em nós que Deus precise. Então, assim, como eu creio nessa verdade absoluta, que não há nada em nós que Deus precisa, eu creio numa outra verdade absoluta também, que há alguma coisa em nós que os nossos irmãos precisam. Daí a importância da mesa, da gente se encontrar. E esse encontro na mesa, irmãos, a ceia, só fazendo uma introdução aqui para a gente entrar no texto, o sentido da ceia não é comer primeiro. Prova disso que quando você lê
os evangelhos e vê o momento da ceia, Jesus ele partia e às vezes nem comia. Jesus, quando ele encontra com os discípulos de Emaús, que a gente conhece muito bem a passagem daqueles 2 discípulos, ele prepara tudo, prepara todo aquele momento do partir do pão ali com eles, mas não come, vai embora. O sentido da ceia não é comer. O sentido da ceia é repartir. Repartir para quem? Para os nossos irmãos. Então, quando a gente encontra num dia de ceia, a gente come? Sim, a gente come. Mas a gente precisa entender que o maior sentido da ceia não é comer, mas é que o nosso irmão coma. E como o nosso irmão quer que a gente come, então a gente também come. Mas a consciência é muito mais do repartir do que comer. E a ceia, eu volto a dizer isso aqui, eu já falei outra vez, que a ceia do próprio Jesus e a ceia também que Paulo orienta aos coríntios, não é uma ceia onde alguém preparou para que a gente se encontrasse. Mas o sentido da ceia é quando todos nós trazemos para compartilhar. Então eu gostaria de saber quem aqui nessa noite, no dia de ceia, trouxe pão. E quem trouxe pão pode trazer aqui para frente o pão. Cadê o pão? Ué, não tem pão? Mas esse é o sentido da ceia. Cadê o pessoal que trouxe o suco de uva, um suco bacana, a Aliança, tem umas outras marcas boas aí. Cadê o pessoal do suco? Cadê eles? Ninguém trouxe. Perceba que então nós não estamos fazendo a ceia da maneira que deveria. Nós vamos ver isso no texto. Então a ceia para nós, ela pode ser até simbólica. Não está tão errado assim. A gente está fazendo um simbolismo. Mas nós poderíamos ser mais práticos. Nós podemos ser, vocês vão ver onde nós vamos chegar aqui. Nós podemos ser mais prático e menos teórico, porque da maneira que nós estamos celebrando a ceia, e quando eu digo nós, eu estou me referindo a talvez quase 100% da igreja no mundo, nós não estamos celebrando a ceia como ela é na Bíblia. Nós vamos ver isso aqui. Então, se nós, preste atenção, isso é sério. Se nós não estamos celebrando a ceia como de fato ela é na Bíblia, quanto à ceia, pode te assustar agora, quanto à ceia nós estamos sendo antibíblicos, porque não é assim a ceia. Pode revirar a Bíblia toda que você não vai encontrar que a ceia é, primeiro, um lugar onde se organizar uma mesa, a igreja organizou, com os recursos dela, e pior, um pedacinho de pão que não dá para nada, e um suquinho de uva que não dá nem para molhar o bico direito. Quantos aqui no momento da ceia não teve vontade de pegar um segundo copinho, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, e bem faz as crianças que vêm e pegam? Porque a ceia, na verdade, presta atenção, nós vamos ver isso na Bíblia. A ceia era uma refeição. Era um momento onde os irmãos traziam o alimento para participar juntos, em corpo, em comunhão, de uma refeição que simboliza o corpo de Cristo que nos uniu e formou em nós um corpo. Esse é o sentido da ceia. E que nós lembramos o sacrifício como uma consciência do que de fato é a ceia, que é muito mais partir, do que comer. Vamos ver o texto, para ver se tem sentido o que eu estou falando? Vocês abriram aí, 1 Coríntios capítulo 11? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar no versículo 17, porque toda vez que a gente vem para uma ceia, a gente vê o pregador iniciando no 23, é ou não é? No 23, que diz assim, o 23, ó, muito conhecido, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu. Então, no 23 que a maioria começa. Mas a ceia na Bíblia, ela não começa a partir do 23, ela começa a partir do 17. Vamos ler no 17 para a gente entender melhor? Podemos ler?
Olha o que diz no 17. Paulo ele fala assim aos Coríntios: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Está a mesma tradução? Acho que está, né? Está perto. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha lá. Ele fala, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, é isso aqui, gente, se reúnem como igreja, vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Mas ainda não chegamos na ceia profunda aqui, vamos lá. Versículo 20 diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Está dizendo que, olha só, eles estão reunindo, pensando que estão comendo a ceia, mas Paulo está reprovando a forma que eles estão comendo a ceia. Agora, por que Paulo está reprovando? Vamos continuar. Versículo 21. Olha por que eles estavam sendo reprovados. Então eu fico imaginando Paulo escrevendo uma carta para a igreja resgatando vidas. Se está reprovando aqui, imagine aqui. Então a gente segue um ritual que a gente aprendeu assim, que a maioria das igrejas fazem assim, mas trazendo para a Bíblia a gente vai perceber que há alguma coisa diferente aqui e que nós podemos fazer a diferença. Eu vou explicar como depois. Mas vamos lá. Olha no versículo 21 então. Porque cada um come sua... versículo 20 eu vou direto. Quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então, qual era o problema daquela igreja que Paulo manda essa carta, no capítulo 11, separou parte do capítulo para advertir a igreja de Corinto? Qual era o problema deles quanto à ceia? Eles chegavam e Paulo está dizendo, vocês encontram, cada um come da sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que ele está querendo dizer? Porque os coríntios, alguns chegavam primeiro e levavam a sua ceia, que de fato era vinho naquela época, e levava também pão. Não um pedacinho de pão, já começa por aí, quem trazia eram os irmãos. E eles traziam pão mesmo, e traziam vinho, eles celebravam uma refeição. Só que o que estava acontecendo? Ao invés dos irmãos trazerem e esperar pelos irmãos, eles comiam sem os irmãos chegarem. E naquela época, na igreja de Corinto principalmente, tinha muitos pobres, que não tinha condição de levar alguma coisa para comer. Então eles iam apenas para participar, crendo que os outros irmãos iam levar para eles comer. Só que quando uma pessoa que não tinha recurso atrasava, que isso é possível, ele chegava e não tinha nada para comer, porque quem chegou primeiro já tinha comido o próprio pão. E quando você é alguém que come o próprio pão, você não entendeu a ceia. E vamos lá. Quantas vezes nós comemos o próprio pão? Estende para outras áreas, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Não é só dia de ceia não, meu irmão. Não é só lembrar aqui não, nós somos corpo de Cristo todo dia. Não é só esse dia aqui que nós devemos ser irmão, não. Ser irmão é todo dia, é uma cultura. O culto não é só aqui, o culto é a vida. Nós sabemos chamar Deus de Pai e dizer que Ele é bom, mas será que estamos sendo bons como Pai? Será que a gente entende que às vezes quando você tem comida em casa, tem alguém passando fome, e que você se importa, e quando você se importa em ir no mercado e pôr mais alguma coisa no carrinho, você está fazendo a ceia? Você está celebrando ceia? A gente não entendeu a ceia. A gente está muito mais num ritual religioso do que vivendo o cristianismo da ceia. E pelo menos o sentido bíblico da ceia. Ceia não é a gente chegar aqui, simplesmente chegar no dia de comer a ceia, comer pão junto, e quando sai daqui, você não socorre um carente.
Você não lembra de um projeto onde a gente precisa trazer um alimento para alguém que está passando fome. Você não se importa com ninguém. E você acha que o importante é você ter uma vida santa para cear. Sua santidade não é nada se você é alguém que não se preocupa com o próximo. Até porque, querido, o reino ele não é individual, a salvação não é individual, ainda que é ensinado isso. A salvação é coletiva. Eu não preocupo com a minha salvação. Eu preocupo em que o Salvador me use para salvar. Porque eu já sou salvo. E quando eu falo o Salvador me usar para salvar, nem sempre é salvar para ir para o céu. Mas é salvar de uma fome, salvar de uma carência, salvar de um frio, salvar de uma necessidade, salvar de um remédio que precisa comprar e não tem o dinheiro, salvar de pagar uma conta que está atrasada e a companhia de energia ou água está quase a cortar e que não importa saber porquê. Porque muitos de nós querem saber o porquê para condenar e fechar o bolso. Mas quem mandou a gente saber o porquê? Porque se a gente for procurar os porquês, a gente não ajuda ninguém. Porque a gente vai sempre encontrar esse alguém que tem necessidade, mas porque não tem responsabilidade. Mas não foi assim que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos porque Deus olhou para nós e viu que a gente merecia. Ele olhou para nós e viu que era um bando de imerecedores dessa graça. E assim Ele nos salvou. Para que a gente olhe com o mesmo olhar. É ceia. Quando você ajuda alguém lá no seu trabalho, é ceia, lá na sua vizinhança, lá na sua família, lá na rua, quando você para com alguém e dá um socorro para ele, ouve a necessidade dele e dá uma ajuda, não importa o valor, você está ceando. Vai muito além disso aqui, de comer um pedacinho de pão, que, por favor, não me entenda mal, mas não serve para nada. Isso é um rito religioso. E é claro que a gente vai continuar fazendo, mas a gente precisa ter uma consciência que aqui é apenas para lembrar de cear todo dia. Lembrar do que nós fomos chamados para servir gente. Porque eu volto a dizer, nós não temos nada que Deus precise, mas às vezes do seu lado aí agora tem alguém precisando de você. Quantos entendem isso? A ceia, pelo menos aqui, de comer um pedacinho de pão, é para nos alertar que nós devemos a cada dia buscar estar livre de nós mesmos, do nosso modelo egoísta de viver, de preocupar com a gente sem preocupar com o outro. E de pensar, como o mundo diz, que cada um deve viver o seu quadrado. Isso é do inferno. Porque nós fomos chamados para viver no quadrado do outro, para viver a favor do outro. A minha irmã, quando vem aqui, se deixar, ela quer falar em todo culto, mas de fato ela deveria falar em todo culto, que eu não conheço nessa terra. Eu não estou dizendo que não tenha, mas eu não conheço alguém que tem um coração tão generoso quanto a minha irmã. Eu não conheço. E ela sempre quer contar oportunidades, tem oportunidades para contar, mas não é contar do que ela dá, é contar do que Deus dá para ela, por ela ser assim, sem que sequer ela pedir. Porque eu nunca vi tanta generosidade na minha vida. Eu não me lembro um dia que a minha irmã veio aqui a essa cidade, um dia, irmãos, um dia. E olha que ela vem muito aqui, às vezes fica 20, 30 dias, que ela saiu com o esposo dela para ir jantar na rua. Ela não se preocupa com isso. E eu falo para minha vergonha, eu me preocupo. E não é que está errado também, mas eu estou falando da minha irmã. Porque ela entende que se ela vai gastar 200, 300 reais num jantar, ela pode pegar esse dinheiro e semear na vida de alguém. Ela é assim. Ela não consegue ver demandas, necessidades e não contribuir. E isso é muito mais cristianismo do que ficar 2, 3 horas orando, lendo Bíblia, adorando, pulando. Isso tudo é muito bom. Mas isso não muda mais nada em Deus. Mas quem sabe, querido, quando você enfia a mão no bolso e socorre alguém, você está ceando com essa pessoa. E você está adorando muito mais a Deus. A ceia vai além dessa mesa. Essa mesa vai continuar só para a gente lembrar. E eu espero que cada ceia não precise nem pregar sobre isso, mas você vai lembrar do que está sendo pregado.
de a gente ter uma consciência de generosidade, de entender, porque, irmãos, para nós é um pouco complexo a gente querer fazer a ceia como ela é, mas é isso mesmo, é estender o mesão e comer, como até falei outro dia com os irmãos, mas você pode fazer isso extra mesa, você pode ser mesa na vida de alguém. Eu falei com a minha esposa nesses dias, ela falou assim, quando você completar 60 anos eu vou fazer um festão. Eu falei, você vai fazer o seguinte então, o festão vai ser o seguinte, faz um festão, mas eu quero que você convide todos os ex-alunos que passou pelo centro de recuperação. Quero honrar a vida deles, eu quero fazer esse festão para eles, todos, lembre de todos, e vamos fazer um festão para eles. Eu fui ontem no aniversário de um amigo meu, um médico nessa cidade, que completou 80 anos, e aí ele me chamou para esse jantar. E aí ele me mandou uma mensagem, e ele falou assim, olha, essa mensagem que eu estou te mandando, eu vou mandar para todos os convidados. Sabe qual era a mensagem? É a seguinte, eu não quero nenhum presente. E eu vou dar para vocês, pediu para Eric, falou assim, vou dar para vocês o Pix da instituição Resgatando Vidas. Todos os presentes vocês vão dar em oferta para o centro de recuperação, para abençoar aquele trabalho. Pensa num coração generoso também esse homem. A gente precisa entender o que de fato é a ceia. Esse é o sentido da ceia. Ainda que às vezes a igreja não tenha a logística para fazer a ceia como ela é, na época dos coríntios, biblicamente falando, mas a gente pode fazer ceia. O projeto Semear pode ser para nós um grande projeto para que a gente entenda e pratique de fato a ceia. Porque quando você traz um alimento, 1 quilo, 5, 10, uma cesta básica, vai chegar a alguma mesa, isso é ceia. Suprir a necessidade do outro é ceia. E esse era o problema dos coríntios, porque eles levavam a ceia para eles comerem, isso não é ceia. Então, quando você compra o alimento e enche o seu carrinho e leva para sua casa só para você comer, olhe para mim, isso não é ceia. Deus está falando com você, falando comigo. Isso não é ceia. Cear é quando parte desse alimento é para o próximo. Aí é ceia. É o repartir. Esse é o sentido da ceia. Para a gente sair desse mundo religioso, desse rito de ceia, a gente precisa entender de fato como a gente pode contribuir com a mesa. Mesa de outras pessoas. Mesa de alguém que está passando necessidade. Eu vou além. Mesa dos nossos irmãos lá na África. Porque o reino de Deus é extensivo à África, é extensivo à Ásia, à Oceania, Europa, os confins da terra. Quando você semeia lá na África, você está celebrando ceia. Quando você tira uma oferta e fala assim, olha, isso aqui é para comprar alimento para uma família carente lá na África, é ceia. É mesa, é comida. Para outros que estão passando fome. É quando a gente se importa. É quando a gente é um pouco mais empático e começa a pensar no outro. Isso é cristianismo. Porque cristianismo não é seguir um ritual religioso, de modo que você venha a um lugar como esse ou está se salvando. Não, cristianismo é quando você está se doando para que outros sejam salvos. Salvos não só no contexto de ir para o céu, volto a dizer, mas salvos de alguma demanda, alguma necessidade, alguma carência. Salvos de um choro, salvos de uma preocupação, porque não tem condição de resolver de outro jeito. E você colabora para que essa pessoa venha sorrir, venha se alegrar, venha encher o seu estômago. Isso é ceia. Esse é o sentido do corpo. Quando um se preocupa com o outro, e quando um serve à necessidade e à demanda do outro. E esse é o ponto que essa igreja errava. Porque eles iam para uma reunião de ceia, gerava expectativa nos irmãos que iam também, e quando eles chegavam lá, não tinham o que comer. Você acha que quando a gente cadastra famílias nesse projeto Semear, a gente está fazendo o quê? Gerando expectativa. Mas a gente precisa também ser supridor dessa expectativa, senão é pior do que quem não gera a expectativa.
Eu estou me fazendo entendido aqui, sim ou não? Porque quando a igreja cadastra 10 famílias, 15, e que às vezes de fato está vivendo um momento difícil, que a gente não está vivendo um momento muito fácil no Brasil, pensa, se você fosse essa família, quem sabe tem até alguma família aqui nessa noite. Opa, a igreja me cadastrou, já sai com esperança, sim ou não? Opa, mês que vem tem alimento para ajudar a gente. Chega em casa, às vezes até anuncia para os filhos. E aí quando chega no final do mês, cadê o alimento que foi arrecadado? Não temos. Por quê? Por causa da falta da consciência do que é ceia. Mas até hoje, a partir de hoje, nós vamos ter essa consciência, sim ou não? De nos preocupar mais, nos importar. E Deus está falando com você e falando comigo também. E vamos continuar para ver se faz sentido o que eu estou falando aqui, se é isso mesmo? Olha só o que o texto continua dizendo para nós. 21, porque cada um come, repetindo o 21, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí que entra no texto tão conhecido. Mas a igreja está precisando conhecer os versículos anteriores. Essa é a verdade. E depois nós vamos ver esse versículo de novo lá na frente. Olha só. Aí ele fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que eu entregue por vocês. O meu corpo que eu entrego por vocês. Quando a gente está servindo alguém, nós estamos também se entregando a favor de alguém. Entregando parte do nosso dinheiro, do nosso ganho, do nosso trabalho, porque a gente ganha porque trabalha. E ele fala: é o meu corpo que é entregue a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha só, mandando a gente fazer o quê? O mesmo. Quando você vem cear aqui, você está fazendo isso? Não, irmão, não é culpa de ninguém aqui. É a religião que nos ensinou assim. Ninguém está fazendo isso, mas o que o texto está dizendo: faça como eu fiz. Como eu estou partindo o meu corpo, parto de vocês. E ele fala: faça isso em memória de mim. A memória de Cristo, querido, é sempre pensar em alguém que se doa, alguém que se entrega, alguém que sobe a cruz, alguém que sofre, alguém que não tinha os seus próprios interesses. Lembrar de Cristo não é lembrar de Cristo porque para me salvar. Lembrar de Cristo é lembrar do que Cristo fez para que eu seja instrumento de salvação. Porque eu já sou salvo. Quem é salvo que diga aleluia. Então agora não tem nada mais a ver com a gente. O diabo enganou a gente, através de muitos pregadores. Que não, vai buscar sua bênção, sua vitória, seu milagre, que está tudo resolvido. Para você parar de preocupar com você e preocupar com alguém que ainda não está resolvido. Ou até mesmo alguém que está resolvido, mas tem outras necessidades. Ser cristão não é ser crente, irmão. Ser crente é quando você está preocupado com você, com alguém que te salva. Ser cristão é quando você está preocupado com o próximo e que Deus te use para ser salvador. Salvador de demandas, de carências, de necessidades, salvador dos órfãos, das viúvas. Esse é o evangelho de Cristo. Para que hoje fôssemos salvos e ter tanto salvo no Brasil, alguém foi Cristo. E não sei se vocês sabem da história, mas quando os primeiros missionários entraram no Brasil, eles eram assassinados. Lá no início de tudo. Irlandeses, ingleses, americanos principalmente. Eles eram mortos. E quando a igreja lá na Europa, lá na América, sabia que esses irmãos estavam sendo mortos, fazia apelo. Sabe o que acontecia? Outros se levantavam e diziam assim: então tá bem, eu vou. Está precisando de outros lá? Estou indo lá para repor. Sabendo que os outros tinham sido assassinados. Os missionários moravianos, eles se vendiam como escravos para entrar dentro dos navios e irem para outras nações, se vendiam como escravos, para ter uma oportunidade de pregar em outros lugares. Isso é cristianismo. Cristianismo não é reter, é dar. E Jesus vai dizer que não conhece ninguém que tenha deixado casas, pais, campos, seus patrimônios, tudo, e por amor ao Evangelho, que não receba ainda nessa terra 100 vezes mais, e ainda na vida futura. Só que o nosso Evangelho, nosso, tá irmãos? Ele não é o de Cristo. Ele é egocêntrico.
Cada um está preocupado com o seu quadrado, com a sua vida. Mas, e depois vem cear. Irmãos, com muito amor, não me entenda mal, mas está comendo um pedaço de pão, assim como um bêbado está comendo lá na rua, um satanista está comendo, um macumbeiro está comendo, porque é um rito, mas não é um fato. Não é a realidade do cristianismo, é um rito que a gente aprendeu assim. Então a ceia, ela está muito mais dentro do que fora. A ceia é uma consciência de corpo. Nós vamos ver Paulo dizendo aqui um pouco à frente, que eles não estavam discernindo o quê? O corpo. Só que foi ensinado a nós que não estava discernindo o pecado. Que tinha que examinar, nada a ver. Que se eu peco eu não posso cear, se eu não peco eu ceio. Quer dizer, a ceia se tornou um ambiente de condenação, de justiça própria, e dos bons, dos dignos. Então, se for cear quem for digno, que recolha a ceia, Galileu, porque ninguém aqui é digno. Então, a ceia se tornou um lugar de disciplina. Tem muita coisa aí, irmãos, menos ceia. Tem muita coisa menos ceia. E algumas coisas a gente já vem trazendo para os irmãos, em rápidas palavras, no momento de celebrar a ceia. Mas a gente está meio por fora do que é ceia. Aliás, não, a gente sabe que é ceia e a gente só precisa encontrar o caminho da prática. Mas a ceia é muito mais uma entrega do que um receber. Um partir do que um comer. E que a gente pode estender isso para o nosso dia a dia. E ser alguém de ceia todos os dias. Alguém que se comporta como um cristão. A favor das pessoas. Isso vira uma cultura quando você começar a fazer e entender. Nós fomos chamados para viver uma cultura. O culto é uma cultura. Mas a gente não pode ter o culto como cultura só no momento do culto. O cristianismo é uma cultura que tem culto. Mas não é só o culto uma cultura. O culto não encerra daqui a pouco. O culto nunca encerra. Encerra o encontro. A gente está se encontrando. Então daqui a pouquinho termina o nosso encontro. Mas não pode terminar o nosso culto, que é uma cultura cristã. Que onde quer que a gente for, a gente precisa lembrar disso aqui. E deixa eu dizer mais algo para os irmãos. O social, preste atenção no que eu vou dizer. O social, ele é mais espiritual do que se pensa. E às vezes a gente pensa que o negócio é voar com anjo, é reteté, é oração, é busca, é jejum. Isso tudo é muito bom. Mas o que adianta você fazer isso tudo e você não socorre alguém que está necessitado na sua cara? O que adianta você ser tão espiritual assim que não consegue ver carências? Olha a espiritualidade de Jesus. Ele veio a essa terra, ele não viu outra coisa senão carências. Quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente vê um Jesus andando para tudo que é lado, suprindo o quê? Carências. Parece que a gente é muito mal resolvido, irmãos. Por a gente ser mal resolvido, a gente está sempre buscando aquilo que se resolve. Aquilo que tenta resolver a gente, ou os nossos problemas. Só que nós não somos mal resolvidos. A gente crê que somos, mas nós somos muito bem resolvidos. Basta entender a cruz. A cruz já pagou tudo para que nós não precisamos pagar mais nada. Exatamente para que nós viemos pagar também a favor dos outros agora. Só que o que é ensinado é pagar por si. Deixa eu pagar o preço pela minha vitória. Deixa eu pagar o preço pela minha bênção. Deixa eu pagar o preço pelo meu milagre. Esquece-me. Paga o preço sim, mas paga pelas demandas dos outros. Vou provar para vocês que o social é altamente espiritual. Lá em Mateus 25, não precisa abrir não. Lá em Mateus 25, o Senhor Jesus ele vai dizer, a partir do versículo 31, ele diz assim, quando ele falando aos discípulos, ele fala assim, presta atenção, não precisa ler agora. Mateus 25, a partir do 31, ele fala, quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, ele vai colocar bodes à sua esquerda, olha isso aqui, e ovelhas à sua direita.
Aí vamos falar só do lado bom, vamos esquecer os bodes. Ele vai olhar para as ovelhas e vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que ele diz agora: porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me visitaram. Eu estava enfermo, vocês me socorreram. E ele vai falando das demandas que a gente está vivendo no nosso dia a dia. E o texto diz para nós que de forma inconsciente essas ovelhas faziam isso, sem sequer saber a quem estava fazendo. E o texto diz para nós que elas perguntam então: Senhor, mas quando foi? Quando foi que o Senhor teve fome? Porque na mente das ovelhas, tinha que fazer a Deus. Essa é a mente de muita gente. Então elas faziam de forma inconsciente. Vou dizer uma coisa para você: tem muita gente lá no mundo que nem crente que faz mais a vontade de Deus do que um monte de crente. E que nem crente não conhece o Cristo que nós conhecemos. Mas são mais bondosos, caridosos, misericordiosos. Estão sendo mais cristãos, irmãos, que vários crentes, para nossa vergonha. Essas pessoas parece que faz parte desse time aí. Pessoas que elas deixam Cristo amar através delas. Elas são sensíveis. Elas se importam. Elas têm uma outra cultura de vida. Entenderam que é melhor dar do que receber. E o texto diz que elas perguntam e falam assim: mas quando é, Senhor? Quando é que nós fizemos isso com o Senhor? Aí ele vai dizer: quando vocês fizeram os meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Vocês fizeram a mim. Eu tenho aqui nesse auditório hoje alguém, eu falo isso para a glória de Jesus, que por várias vezes bateu na minha casa pedindo um prato de comida. Eu nunca neguei. Eu fiz isso com tanto amor. Chamava ele para entrar, levava um pratão, mas comia como fosse. E depois comia de novo. E a gente foi se relacionando, até que um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu não tenho mais onde morar. Eu preciso de um socorro, preciso de uma ajuda. Me mandou embora, que eu não tenho condição de pagar, estou desempregado. Falei: filho, o que eu tenho para você é o sítio. Vai para o sítio. E ele foi para o sítio. Passou os momentos difíceis lá, muito conturbado, muito difícil de se adaptar e tal. Mas ficou, está lá. E está aqui hoje nessa noite adorando com a gente. Eu achei tão lindo quando a gente estava louvando aqui. Eu vi um bração estendido assim, adorando a Deus. Na hora eu falei: Senhor, está valendo a pena. Está valendo a pena. Tudo começou com o primeiro bater na porta, o primeiro dia. Nós ficamos pelo menos uns 6 meses ali, ele batendo na porta, eu dando alimento, batendo na porta, até que Deus foi melhorando a situação. Ao ponto de estar lá no sítio, os seus desafios estão lá, mas está lá. E estava aqui adorando ao Senhor, ficando: meu Deus, coisa linda. Eu não estou contando isso para me vangloriar, não. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer como cristão. É o mínimo. Não fiz nada para me vangloriar, nada que... Não. Simplesmente quem fez foi Cristo através da minha vida. Eu tive fome, você me deu de comer. Mas para mim eu estou dando a um homem? Não, eu estou dando a Jesus. Isso é amar a Deus, amar a gente, amar a Deus. João vai dizer: como é que você ama, diz que ama a Deus, que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê? Isso é ceia, irmãos. Isso é que é ceia. Aqui é um símbolo. Às vezes você não vai entrar na casa dessa pessoa e cear com ela. Mas quando você supra uma necessidade, uma demanda, se preocupa, socorre, na prática doa, entrega. Talvez você não vai nunca à África, mas quando você manda um recurso para lá, você está ceando com os irmãos lá da África. Que muitos deles vão para o culto com fome. As crianças vão aos nossos cultos, mais de 1000 crianças que a gente dá lanche todo sábado de manhã.
A maioria é a única refeição no dia todo. Um lanchinho, e não é lanche não, é uns biscoitos com suco. É a única refeição, não tem depois almoço, janta igual a gente. E quando a gente faz isso, é ceia. Quando você se preocupa, é ceia. Isso tudo é sentar na mesa. E vamos continuar o texto, senão a gente não termina também. Vamos lá. Aí ele fala, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Isto é, todo o nosso comportamento de ceia está anunciando a morte do Senhor. Está lembrando de alguém que realmente pagou o preço. Alguém que morreu. O cordeiro foi à mesa, irmãos. Ele foi à mesa para ser comido por nós. É o pão. E ele continua dizendo. E ele fala assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Não está falando que a pessoa que come de forma indigna, como a gente aprendeu por aí, é culpado porque pecou, errou, falhou. Não. É culpado do corpo. Porque onde está tendo a falha aqui? No corpo. É na igreja a culpa. Então, quando a gente faz de forma errada, como os coríntios fez, de não entender o repartir, a gente não está entendendo o corpo. A gente não está compreendendo qual é a missão do corpo. Qual é a missão do corpo aqui? Vamos falar de resgatando. É que ninguém aqui tenha necessidade. Porque não faz sentido um está sobrando e o outro faltando. Ó, querido, dá uma olhadinha para o seu guarda-roupa hoje ainda ou amanhã. Vê se não tem roupa parada lá. Vê se não tem blusa parada lá. E tem irmão aqui sentindo frio. É assim. E se não é irmão nosso aqui sentindo frio, é um irmão nosso que está lá na bebida sentindo frio, que é nosso irmão, é só a gente crer. Ele só está um pouquinho atrasado, mas ele é nosso irmão. E a gente precisa crer que ele vem. E talvez ele venha quando você entende que ele é irmão. Você não tem que reconhecer um irmão depois que ele vem e batiza. Você tem que reconhecer ele agora, para ele se tornar. Isso é ser igreja. Isso é entender a necessidade de alguém. E que Deus coloca a nossa volta exatamente para que a gente tenha como oportunidade ajudar o próximo, socorrer alguém. E aí o texto fala, examine-se, pois, um homem a si mesmo. Examine em qual contexto. Olha o que você está fazendo, olha o que você está arrumando. Então aqui agora é hora de examinar mesmo. O que a gente tem feito a favor do próximo? O que você tem usado de oportunidade para abençoar alguém, para suprir alguém? Seja com pouco, seja com muito, irmãos. Ninguém tem tão pouco que não possa ainda dar. Só que vai dar proporcional à sua realidade. Mas todos nós podemos dar. Esse é o exame. Aí ele fala, depois que você examinar, então você come. Mas o que a gente aprendeu? Examine para ver se vai comer ou não. Mas o texto diz o quê? Examine cada um a si mesmo e então coma. Se fosse essa condenação que tem por aí, seria assim, examine-se o homem a si mesmo e veja se você é digno de comer ou não. Irmão, a mentira que a maioria crê é quando ela é disfarçada de verdade. Por isso que a gente tem que estar ligado que Satanás e seus demônios pega a ceia, por exemplo, e disfarça ela de verdade. Aí todo mundo acredita. Mas é uma mentira essa maneira que estão ensinando. Porque pensa comigo. Se o irmão é meu irmão, se ele creu em Jesus como eu criei, e nós somos salvos com o mesmo Cristo, e não porque somos bons, mas porque cremos. E ele está aqui hoje. Só que ele não está bem espiritualmente. Ele está fraco, ele não está conseguindo vencer o pecado. E eu estou mais forte. E só tem um pão. E só tem um cálice. Então eu que estou forte como, e o meu irmão que está fraco não come. O sentido era para ser o contrário. Se ele está mais fraco do que
ele precisa se sentir filho, se sentir na mesa, mais do que eu. Olha para você ver. E como é ensinado, não, você está em pecado, aí quer dizer, ele fica mais cheio de culpa ainda, daqui a pouquinho vai embora. O que o pai fez com o filho pródigo que voltou? Meritocrática, obrigado. O que a gente pensa? Quanto mais pecado, mais desgraça, mais inferno, mais condenação, menos mesa, menos pão. Essa é a nossa visão, mas a visão do Pai de amor é o seguinte: quanto mais pecado, mais graça sobre a vida dele. Porque é a mais graça que vai ajudá-lo a vencer o pecado. Não é porque quanto mais pecado, para ele continuar pecando, mais graça para empoderá-lo sobre o pecado. Então, mais pão, mais mesa, ele precisa muito mais da mesa. Mas só que a gente não aprendeu assim. Então vamos partir para o encerramento aqui. Depois dessa pregação vocês vão cear, não vão, irmãos? Nós vamos continuar ministrando a ceia, porém nós vamos aumentar a nossa consciência. Nós vamos além disso aqui, amém, irmãos? Nós vamos além. Isso aqui vai ser para lembrar do que a gente vai fazer no decorrer do mês. Amém? Lembrar do corpo, lembrar de necessidade, demandas, de mesa, de suprimento, de fome. É isso. Aí o texto diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o quê? Não está dizendo assim, pois que é assim que entendem muita gente. Pois que come e bebe pecando. Quem come e bebe ainda fumando, ainda bebendo, ainda se drogando. Quem come e bebe prostituindo com algum pecado. Isso não faz bem para ninguém, tá, irmãos? Isso nem ficar falando aqui não, a gente sabe que o pecado não faz bem. Aliás, o pecado era para ser o assunto menos tratado. Porque a pessoa já está pesada, já está cheia de culpa, de condenação. A gente sabe, todos nós, de forma inconsciente, sem depender de conhecimento bíblico, a gente sabe que o pecado não faz bem. Então, não preciso falar para você que você precisa, de fato, da graça para vencer o pecado. Precisa sim. E o que está errado da sua vida precisa, de fato, de conserto. Para o seu próprio bem. Mas eu preciso ser franco com a palavra. Eu preciso ser fidedigno na Escritura. O texto está dizendo o seguinte, pois o que come e bebe sem discernir o corpo, está falando do que nós acabamos de falar, de não ter entendimento de um corpo. Aí ele fala, come e bebe para sua própria condenação. Não é condenação de ir para o inferno, não. Ele está dizendo, come e bebe de forma errada. É isso. Não estou fazendo da forma correta. Aí ele continua. E ele fala assim, olha, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já até dormiram. O que enfraquece mais a igreja é essa falta de entendimento. Acusação, condenação, culpa, não melhora ninguém, irmãos. Você que é pai aqui, você que é mãe, não vai por essa linha para educar os seus filhos, não. Mostra para eles que eles podem ser filhos melhores, mostra o lado bom, para de condenar, de acusar, porque não é assim. Nosso pai não faz isso com a gente. E ele fala, olha, por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Quanto mais condenação, mais fraqueza. E ele continua, ele fala assim, mas se nós mesmos nos examinássemos, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Vamos pular para o 33 para a gente encerrar. Aí ele fala tudo que ele falou lá no início. Ele fala assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Entenda a mesa, entenda o propósito. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Que às vezes eles chegavam primeiro, levavam comida, mas estava com fome e não esperava os irmãos. Então, se está com fome, come primeiro em casa, mas quando reunir, entenda que o que você trouxe é para abençoar alguém.
Se tiver com fome, come em casa, para que quando se reunirem, isso não resulte em condenação, isto é, não faça errado. Quanto ao mais, quando eu for, lhe darei instruções. Esse é o sentido da ceia. É repartir. É um encontro. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar, então.